Boa tarde, meus amores. Hoje a nossa primeira aula será de Geografia. O que vamos falar hoje? O primeiro conteúdo será de Planeta Terra, onde vivemos. O planeta Terra, também conhecido como planeta Água, é o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades. Vivemos no planeta chamado Terra, também conhecido como Mundo, o que, até onde sabemos, trata-se de um único planeta habitado no sistema solar. Habitável, quer dizer, o único planeta que existe vida em todo o nosso sistema solar. Conhecido como planeta Água, a Terra possui características bastante peculiares quando comparada aos demais planetas. Sua posição em relação ao Sol é um dos principais motivos que há a existência de vida. E para a existência de água, entre os três estados físicos, vocês lembram quais são os três estados físicos da água? São eles, vamos recordar: líquido, sólido e gasoso. E, por isso, precisamos entender seu lugar no universo. Conhecer a Terra é o início do saber sobre a origem da vida. E entender suas estruturas é fundamental. Compreender a dinâmica do planeta, seja a atmosfera, seja na própria crosta terrestre. Veja, agora vamos ver algumas características da nossa Terra, do nosso planeta. O planeta Terra é um dos 4 planetas rochosos que existem no sistema solar. Ele fica localizado na Via Láctea. Ao dizer que ele é rochoso, estamos falando basicamente de sua composição na superfície sólida, formado por rochas, metais pesados, como por exemplo o ferro. A composição rocha é a presença de metais pesados, faz com que o planeta desse tipo apresente maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol quando comparada aos planetas gasosos. Como a gente estudou, o planeta rochoso são aqueles planetas um pouco mais quentes, já os gasosos, aqueles um pouco mais frios. Nós não habitamos por acaso. A localização da Terra no universo possibilita que nela haja água em 3 estados. São eles, novamente, recordando: líquido, sólido e gasoso. Assim como também a influência de gases que colaboram com sua temperatura média sejam mantidos por volta de 14 graus Celsius. Vamos entender um pouco sobre a atmosfera da Terra ou da crosta terrestre? Basicamente, é composta por oxigênio, nitrogênio, vapor de água e dióxido de carbono. Veja, meus amores, o ar da Terra é composto por oxigênio, nitrogênio, vapor de água e dióxido de carbono. Esse é um dos principais responsáveis por um fenômeno natural conhecido como efeito estufa, que existe no nosso planeta, a existência de vida no nosso planeta. Pegando um pouquinho sobre o efeito estufa, vocês lembram que eu expliquei que o efeito estufa é o aumento gradativamente das temperaturas? Na época da mamãe e do papai de vocês, a temperatura era um pouco amena, quer dizer, mais fria do que hoje em dia. Com o aumento das temperaturas, consequentemente, aos desgelos das geleiras. E, consequentemente, com os desgelos,
podem surgir doenças que já foram erradicadas no nosso planeta. Voltando ao texto, o planeta Terra possui o formato de uma esfera, apresentando as regiões dos polos um pouco achatadas. Esse formato arredondado é possível porque o planeta Terra possui massa suficiente para que sua gravidade exerça uma força equilibrada do equilíbrio estático. Em seu interior, o planeta apresenta algumas dimensões, mais conhecidas como camadas da Terra. Meus amores, como podemos observar nesse globo terrestre daqui, observe que a Terra não é 100% arredondada, ela é um pouco achatada nos polos, quer dizer, no final. Observaram? Deixa eu aproximar mais, veja que ela não é 100% arredondada, tá vendo? Vamos agora falar um pouquinho também sobre as coordenadas geográficas. Qual a sua utilidade? Para que serve? Veja, vamos ao primeiro exemplo. Um grupo de pessoas em um navio navegando pelo Oceano Atlântico à direção à África. Se o comandante tivesse pedido socorro, como ele faria para que o navio seja localizado na imensidão do Oceano Atlântico? Vocês já pensaram nisso? Eu estou navegando, de repente dá um problema no navio. Como é que eu vou saber onde eu estou? Então, para eu poder me localizar, eu preciso das coordenadas geográficas. Vamos para o segundo exemplo. Vejam, na Guerra do Golfo, que aconteceu no ano de 1991, o que chamou a atenção foi a precisão com que os pilotos dos caças e jatos destruíram pontes, pistas de pouso, centrais de energia, centros de telecomunicação e enfraqueceram o Iraque. Mas através de quê? Como foi que eles conseguiram, tia? Através das coordenadas geográficas. Por quê? Eles sabiam latitude e longitude, exatamente, precisamente onde cada local se encontrava. Com isso, acabou facilitando a localização desses pontos estratégicos. Mas observação, hoje com o GPS tudo ficou mais fácil. Por que estudar? A compreensão do sistema das coordenadas geográficas é a extensão da importância para a compreensão dos movimentos de rotação, translação, fuso horário, estações do ano e da localização dos espaços geográficos. Veja, por conta do estudo das coordenadas geográficas, a gente pode saber os movimentos de rotação, translação, a diferença de um horário de um estado para o outro, as estações do ano e a localização nos espaços. Coordenadas geográficas. Vamos à definição. São linhas imaginárias de uma rede geográfica, medidas em grau. Para indicar a localização precisa de um ponto qualquer na superfície. Elas são linhas horizontais. As linhas que são horizontais levam o nome de paralelo e as linhas que são verticais de meridianos. Vamos entender um pouquinho o que são paralelos e meridianos. Os paralelos são linhas circulares imaginárias traçadas paralelamente ao Equador, para o norte ou para o sul. Variam de 0 a 90 graus, dividem a Terra em hemisfério sul e hemisfério norte, ou hemisfério norte e hemisfério sul. Possui tamanhos diferentes. O Equador, os trópicos e os círculos polares são os paralelos mais importantes, pois eles indicam a temperatura do nosso planeta. Aqui nessa imagem, meus amores, temos o Círculo Polar Antártico, o Círculo Polar Ártico, aqui em cima, o Equador, o Trópico de Capricórnio. Meridianos, o que são esses? São linhas
semicirculares que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo para o outro. Variam de 0 a 180 graus e dividem a Terra em hemisfério leste e oeste. Todos os meridianos têm a mesma medida. Por isso, convencionou-se a escolha de meridiano 0 graus, que é aquele de Greenwich, ou MGT, que pode ser em qualquer meridiano do planeta. Cada meridiano possui um antimeridiano. O que é isso, tia? Isso é um meridiano oposto. Junto a ele, uma forma da circunferência. Latitude e longitude. Vejam, meus amores, voltando aqui o slide um pouquinho. Latitude e longitude. Quando a gente está navegando no mar, naquele primeiro exemplo sobre os navios, eles dão a localização em latitude e longitude para saber precisamente onde se encontram, entenderam? Latitude é a distância de um arco em graus, de qualquer ponto da superfície da Terra do Equador. A ideia de medir latitude para localizar o planeta nasce através da observação dos movimentos do Sol e da estrela. E foi criado pelos povos babilônicos, quer dizer, surgiu lá na Babilônia. Longitude é a distância dos arcos, medidas em grau, em qualquer ponto da superfície terrestre, até o meridiano de Greenwich. Essa linha está ligada à variação do fuso horário. Para medir a latitude, o Sol e as estrelas não nos ajudam. Quem criou o sistema da linha de meridiano foi o astrônomo grego. Vejam, meus amores, agora vamos falar rapidinho sobre a distribuição do clima do planeta. As estações do ano. Vejam, muitas vezes confundimos estações do ano com o clima. Embora sejam conceitos totalmente diferentes, eles estão interligados, uma vez que a sucessão habitual dos estados de tempo que ocorre em uma área dura um longo período de tempo, que dá nome de clima. Então, as estações do ano será o conjunto das condições atmosféricas que se verifica em um determinado lugar e momento. É igualmente importante saber que existem diferentes climas, zonas climáticas, tipos de clima. Essa diferença resulta em um conjunto de vários elementos climáticos, caracterizando-se pelo comportamento de vários elementos, como temperatura, umidade, pressão atmosférica e assim por diante, sendo a temperatura e a precipitação os mais importantes. Veja, no nosso planeta existem 5 grandes zonas climáticas. São as zonas quentes, 2 zonas temperadas e 2 frias. Como podemos observar nessa imagem? Observe, a gente tem uma zona quente, que é a que está de amarelo. A zona fria é a que está de azul. E a zona temperada é a que está de verde. A zona quente localiza-se aproximadamente entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Preste atenção, a zona quente fica entre a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio. Já as zonas temperadas situam-se sensivelmente entre os polos e os círculos polares. Veja, as temperadas entre os trópicos e os círculos polares. Já a fria localiza-se dentro dos círculos polares, uma no hemisfério sul e outra no hemisfério norte. Como se caracteriza o clima? Dentro de cada zona, distingue-se vários tipos de clima, em função das condições de temperatura e precipitação. Eles estão agrupados em clima quente, frio, temperado e
atitude. Altitude. Vejam, meus amores, aí temos um mapa das principais climas do Brasil. De roxo, rosa, laranja e amarelo estão as zonas quentes. Azul, lilás, azul clarinho, quase um branco, o clima frio. De verde ao amarelo, quase puxando para um verde, o clima temperado. E temos o clima de atitude.